você. Estamos aqui para mais um podcast do livro Dona de Si, dona da sua carreira, dona do seu negócio. E esse livro, gente, traz 24 mulheres, 24 histórias fenomenais. Sou suspeita para falar. Eu sou a Égila Thaís, coordenadora dele, e tenho o prazer de ter convidado cada uma dessas mulheres. E mais do que isso, gente, eu tenho o prazer de ter ouvido o sim de cada uma delas para constituir esse livro tão lindo, que está como um quebra-cabeça, onde cada peça se ajunta, se aglutina na outra e forma uma linda peçaria. E hoje eu estou com duas peças, duas mulheres maravilhosas aqui, Iris Guimarães, Mabel Garcia, e nós vamos ouvir de cada uma delas, né? Cada uma delas agora vai se apresentar, vai falar assim o que foi, né? Além de quem é você, o que você trouxe nesse capítulo, que parte da sua história, e o que foi de superação que você destaca aí, foi o mais importante nessa escrita. Vamos lá, Iris. Prazer, muito obrigada pelo convite, Égila. Prazer estar com vocês aqui. Eu sou Iris Guimarães, sou neuropsicanalista, especialista em saúde emocional, palestrante, gestora educacional. E escrever essa obra, esse é o quarto livro que eu escrevo, pela batuta da sua coordenação, Égila, né, sobre o crivo da Editora Lisboa. E esse teve um desafio diferente. Como eu tenho essa questão da neurociência, do estudo das neurociências, este livro tem a história da Iris. E como que essa neurociência apareceu na história da Iris, mas não no sentido acadêmico apenas ou profissional, mas como pessoa. Então, escrever o livro foi uma catarse também de recontar para mim mesma esta parte da minha história, de como que essa neuropsicanalista, essa palestrante surgiu, mas toda a trajetória que eu tracei, tenho traçado até aqui. E a grande chave, o grande momento de virada foi principalmente no momento que eu precisei me reconectar comigo mesma. Então, o profissional, a trajetória de dona da sua carreira, só veio depois dessa virada de me descobrir e me olhar. Então, eu trago no meu capítulo os desafios de ser mulher, ser mãe, ser esposa, ser alguém que sempre olhou com muito zelo pela questão acadêmica, quais foram as escolhas que eu precisei fazer. Em alguns momentos foi para a família, em outros momentos para a carreira, mas como que me escolher fez toda a diferença para a carreira que eu venho traçando desde então. Égila, muito obrigada pela oportunidade, um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. Foi algo tão incrível participar da cocriação desse livro. Eu entendi, eu resgatei algo em mim, né, através desse convite, a força, e aí eu busquei assim, eu fui lá na minha raiz, lá na minha essência, lá no início da minha história, entendendo como impactava vir de uma família majoritariamente feminina, com tanta força. E aí eu fui buscando aquilo que me constrói, aquilo que são os meus valores. Refletir sobre tudo isso foi tão mágico, né? E entender a pessoa que sou hoje através da minha ancestralidade, de como isso impacta diretamente na minha vida e na vida de tantas pessoas que passam por mim. Então, a construção da minha história neste capítulo foi muito embasada na essência mesmo da minha construção como pessoa, como profissional, e sensacional, assim, descobrir como que isso é tão forte em mim e como isso transborda em outras pessoas. Muito legal. Mas ela não nos contou quem é Mabel Garcia. Pronto, quem é Mabel Garcia? Tá vendo? Eu fiquei muito envolvida na fala. Bom, Mabel Garcia, mineirinha de nascida em Caetanópolis, mas todos nascidos em Caetanópolis são de Paraupeba, uma cidade... Nós somos de Paraupeba, nascidos em Caetanópolis, por causa de hospital, localização de hospital, muito legal isso. E aí venho de família muito simples, né? Então vim para Belo Horizonte aos 9 anos.
E eu sou uma mulher vigorosa, uma pessoa que acredita muito e é muito confiante na própria força. E aí tá aí a explicação das raízes. Mas eu sou mãe, sou filha, esposa e muito dedicada a tudo aquilo que eu realmente acredito, né? Então, eu sou uma pessoa que tem um alto poder de convencimento a partir da minha crença, assim. Então, é muito fácil começar a conversar sobre aquilo que eu acredito e envolver as pessoas nesse diálogo, sabe? E eu sou essa pessoa que tenho uma vontade muito de não sair de ser uma pessoa humanizada naquilo que faço e, ao mesmo tempo, sempre com um olhar na simplicidade. Então, acho que, em resumo, essa é a Mabel, que é empresária. Venho do segmento de beleza hoje, né, com uma trajetória que me traz até aqui, uma outra construção, que a gente vai ter oportunidade de falar, mas empresária na área da beleza, falando de cabelos naturais, né, que é o que me traz assim com muita força essa identidade. E vamos falar sobre isso, né? Não, nem posso alongar demais, não sai falando. Vamos falar sobre isso. Gente, Dona de Si. O livro é importante, né? Quando eu pensei nesse livro, ele foi pensado em partes mesmo. Ele foi pensado primeiro que aquilo que eles trazem, né? A gente precisa ser dona de si. E na história de Mabel, Mabel também traz muito isso. Às vezes a gente é dona da carreira da gente, e a gente faz, e a escolha de ser ou não dona do seu negócio é uma escolha, mas de qualquer jeito a gente escolhe, às vezes, ser o intraempreendedor dentro do negócio do outro. Isso é muito importante, mas é cada detalhe, né? E eu queria, então, agora que vocês já me contaram um pouquinho quem é cada uma, já falaram, né, o que que foi ser escrita, mas eu queria que vocês vão agora falar sobre o Dona de Si. Assim, um pouquinho, né? Qual foi o momento de virada e qual foi o aprendizado que vocês tiveram quando vocês começaram a se perceber? Às vezes eu acho que a gente só se descobre como dona de si quando a gente percebe que a gente está perdido. Que momento que vocês perceberam isso e como que foi isso lá de cá? Agora nós vamos conversar com a Mabel. Perfeito, então vamos lá. Bom, eu falo que é muito legal o que nos constrói, porque a percepção que estamos sendo construída, ela não é clara, né? Que aquilo vai impactar na nossa história, que aquilo é importante. A gente não tem essa clareza enquanto estamos vivendo aquilo. Quando a gente vai numa linha do tempo, que a gente olha e fala, cara, como que isso mudou toda a minha trajetória? Como que esse acontecimento foi tão impactante? E é maravilhoso quando eu olho para trás. Eu tenho um entendimento de como tudo faz parte dessa construção, né? Então eu olho assim com um olhar muito amoroso, todas as coisas que já me aconteceram, na área profissional, na área pessoal e na área, né, no âmbito familiar, como que tudo isso vai cumprindo um papel tão importante na nossa construção. Bom, então é muito legal. Eu tenho uma experiência com a área da beleza a partir da história do meu pai. Meu pai é barbeiro já há 50 anos. Mas uma barbearia tradicional que não necessariamente é aquela que me inspirava. Não, eu olhava para aquilo, via meu pai trabalhando o dia inteiro, comunicando, conversando, e sempre era público masculino. E a barbearia de 30 anos atrás era, né, acho que temos um novo modelo de barbearia agora, mas há 30 anos atrás, quando eu tinha a percepção do meu pai atuando, não era algo assim, nossa, que incrível, é isso que eu quero seguir. Mas estava ali um modelo que eu vim acompanhando, né? E faz sentido hoje para mim. Bom, eu vou construindo a minha história a partir da minha percepção enquanto criança do meu cabelo. É incrível como eu tenho registros na minha memória assim de coisas faladas desde os meus 4 anos e como era o comportamento da minha família em relação a cabelo, muito especificamente cabelo. Não era roupa, não era corpo, era cabelo. Então havia um hábito de no sábado, todo mundo daquela faxinona na casa, cada um fazia a sua parte e as tias iam para o salão de beleza, voltando lá no finalzinho do dia,
e já planejando o que ia fazer à noite. E eu ali, criança, observava aquilo, falava, gente, eu quero também ir para o salão. Mas criança não ia para salão. E observava muitas construções de fala no sentido de. Minha avó, ela sempre dizia assim, eu queria tanto ter dinheiro para arrumar o cabelo dessa menina. Essa menina era eu. Eu queria tanto ter dinheiro para comprar uns produtos bons para o cabelo dessa menina. Comecei a entender que ela queria fazer algo que ela não achava que era bom. Na fala dela, eu ainda muito criança, eu falava assim, mas tem uma coisa que não é bom. E aí outras pessoas, vizinhos, pessoas que me encontravam, falavam, ela é tão bonitinha, já pensou se esse cabelo fosse bom? Eu falava, gente, mas que cabelo é esse? E aí uma tia sempre dizia assim, Mabel, o seu cabelo é o melhor cabelo da nossa casa. E era um contraste, porque uma achava que era bom, a outra achava que não era bom, e isso sempre esteve em mim. E eu me lembro de uma coisa muito legal que eu guardo assim na minha memória, porque tinha uma árvore no quintal de casa, e eu embaixo dessa árvore eu tive o seguinte pensamento: Deus, me ajuda a criar uma pílula que a gente possa tomar e que cada cabelo seja conforme a vontade da pessoa. E eu queria ser essa cientista. Eu não sabia que eu achava que eu podia ser cabeleireira com essa ideia. Mas eu tinha que ser uma cientista, né? Eu tinha que criar algo que não existia. Então, nas minhas lembranças, desde criança, a pauta que mais me impactava era cabelo. Bom, tive outras oportunidades na minha vida, e aí a gente deixa essa historinha do cabelo, eu vou crescendo, passo pela adolescência, frequentando salões de amigos que eram profissionais da beleza, e eu adorava aquele ambiente. Cresço, e meu primeiro trabalho foi numa distribuidora que trazia produtos americanos para alisar cabelo. E naquele tempo, todo o cabelo cacheado, crespo, era alisado. E eu estava ali, naquele lugar onde era a construção do meu cabelo ideal. O cabelo ideal não era o meu, era alguma química, alguma coisa que eu pudesse fazer. Então, eu me formei como cabeleireira aos 18 anos. Eu fiz o curso profissionalizante de cabeleireira e logo quis botar a mão na massa. Tive a oportunidade nessa empresa onde eu comecei a entender o impacto de não aceitar o seu cabelo natural. Mas isso não era uma pauta. A gente, na verdade, queria ter um cabelo que a gente tinha que buscar em tecnologia, em produto, alguma coisa que entregasse o resultado dos sonhos. Então, tinha uma frase que a L'Oréal sempre dizia, que era, nas propagandas, havia um cabelo liso que você saía de um coque e ele vinha parecendo uma onda, um movimento, ela fala, porque eu mereço. E na minha cabeça eu pensava, eu também mereço esse cabelo, por que eu não tenho esse cabelo? Eu quero esse cabelo. Como que faz para ter esse cabelo? E a decisão de me tornar cabeleireira, eu tenho convicção que foi para encontrar uma solução para o meu cabelo. Então, toda a minha história vem sendo desenhada para encontrar alguma solução para aquela percepção que eu tinha desde criança e que aquele cabelo não era o que eu queria. Bom, isso aí vai sendo construído, mas aí abre-se uma janelinha dentro desse movimento e eu começo a enxergar para além só de cabelo, eu começo a enxergar a indústria, porque eu começo a trabalhar também na área comercial e com muita eloquência, facilidade na comunicação, as oportunidades comerciais começaram a acontecer e logo eu passei a trabalhar diretamente para uma indústria de cosméticos. E lá, porque eu já tinha uma pequena formação como profissional, eu me tornei interessante, porque as pessoas ali dentro queriam saber mais sobre cabelo e eu queria saber mais sobre produto. Então, logo comecei a fazer ali uma conexão entre produto e cabelo e comecei a crescer dentro da indústria. Comecei a ter oportunidade também na área comercial. E aí eu começo a ter um entendimento de mercado, ter um entendimento do que era o setor da beleza. E aí começa a nascer uma Mabelzinha e empresariazinha, assim. É uma pessoa que tinha um olhar mais comercial. Começo a atender no quarto da minha casa. Então, eu trabalhava de segunda a sexta para essa empresa, atuando no varejo com produtos.
E aos sábados eu fazia relaxamento no cabelo das pessoas e atendia pessoas, enfim. E minha vida vai acontecendo por um tempo nesse formato, até que o comercial realmente me puxa com muita intensidade. Eu passo a ser uma gestora comercial de outras empresas, atuando em 14 estados, com uma visão muito mais global do impacto de produtos no mercado, no varejo, no atacado e como é que isso acontece. E aí a minha vida vai, até que eu decido abrir mão de tudo isso quando eu engravido pela primeira vez. E eu fazia muitas viagens no Brasil todo e decidi empreender no salão de beleza. Eu entendi que eu precisava juntar aquele conhecimento que era o que realmente vibrava em mim, entender mais do cabelo, e aí decido montar um salão de beleza. Um salão de beleza tradicional, que fazia todos os tipos de serviço, do alisamento, e nessa época já não era só relaxamento, né? A gente já tinha as químicas, que a gente chama de químicas ácidas, que são as progressivas, os alisamentos mais chapados. E aí eu descubro um universo totalmente novo, onde eu começo a prestar um serviço de beleza e começo a ouvir em maior número, né, já com um salão, não só no quartinho lá de casa, entendendo como é que isso acontecia na íntegra. E aí foi super interessante, porque eu tive a oportunidade de assumir desafios gigantescos. Quando eu saio dessa escola que é a indústria, onde a gente tem uma cultura muito diferente, e caio para dentro do salão com um universo muito, muito diferente em termos de como os profissionais lidam, como é que é dado esse espírito de equipe, que é tão diferente, né? É tão diferente lá na indústria, a gente atuava para que todo o esforço em equipe gerasse um resultado. No salão, eu descobri um movimento de ego e de vaidade, onde as pessoas estavam mais preocupadas com elas mesmas do que o resultado final e a entrega. Então, eu descobri um modelo de negócio que era contrário ao que eu aprendi, e a entrega ali, porque parecia que as pessoas eram números. Bom, tentei ficar ali naquele desafio durante uns anos, e realmente foi o momento mais desafiador de todo o meu processo como empresária, porque por não conseguir me encaixar naquele ambiente com tanta propriedade, eu não conseguia mudar a cultura das pessoas que estavam ali comigo. Elas vinham de outros modelos, de outros salões, de outras experiências, é como se eu fazia uma força enorme para trazê-las para uma cultura, mas eu fazia o mesmo que todos faziam. Então, minha barreira de entrada era muito baixa. As pessoas entravam e saíam com a mesma facilidade. Então, o que eu oferecia era o que todos ofereciam. Então, estar ali naquele salão ou em outro salão não fazia diferença para aquele pessoal, né? E por mais que eu investisse em envolvê-los naquilo que eu entendia, né? Querendo criar a nossa própria cultura, era muito difícil. E aí esse modelo de negócio me fez ir de novo para... E aí eu tenho formação como pedagoga, né? Eu pulei essa parte, mas no meio do caminho eu fui me preparando em outras áreas, e depois eu entendi como que a pedagogia me ajudou a criar uma metodologia, né? Eu tentava trazer cultura de empresa, metodologia, eu tentava de tudo e não tinha sucesso. Voltei para o educacional, busquei fazer um curso de pós-graduação, fiz MBA em gestão estratégica de negócio, tudo, Edila, tudo, Iris, para que eu pudesse encontrar alguma resposta que me dissesse assim: se você seguir esse passo a passo da cartilha, encontrar o seu diferencial de negócio, você terá sucesso como empresária, e isso vai te firmar um propósito, você vai entender o que você está fazendo. E nessa busca passaram-se 8 anos. Um belo dia, desencantada com um negócio que não era rentável para mim, eu trabalhava 12 horas de pé, envolvida com uma equipe que na época acho que eram umas 20 pessoas, e não conseguia viver daquele negócio, porque, como eu disse, eu não encontrei um diferencial, nem um propósito que me explicasse ainda a razão por eu estar fazendo aquilo tudo. Até que um dia eu volto para aquela menina, e aí
tem aí uma interseção muito forte entre a empresária, a pessoa que buscava a solução para aquele negócio e aquela menina que me fez lembrar por que é que eu tinha tido de verdade um negócio de cabelo. E aí eu lembrei, lá na minha essência, por que que eu tinha escolhido aquela profissão. Porque o meu cabelo não... Eu não tinha emoção com aquele cabelo. Aquele cabelo estava na minha cabeça, mas ele não me representava. Eu queria ser outra coisa. Eu usava o cabelo para comunicar outra coisa. Eu falei, poxa, eu não estou feliz. Eu estudei a vida toda para descobrir a fórmula para ter o cabelo dos sonhos, nunca encontrei. Eu venho lutando para trazer equipe junto comigo em alguma coisa que eu também não sei o que é. Você quer saber de uma coisa? E aí houveram alguns gatilhos, né? Eu falei, eu vou cuidar de cabelos naturais. E aí eu cortei todo o meu cabelo, né? Cortei toda aquela química e comecei a cuidar de cabelos naturais. E aí eu fui descobrir que a resposta de tudo que eu buscava estava em mim o tempo todo. E como fez sentido para mim ter um negócio falando daquilo que me era a minha dor, daquilo que nessas histórias todas, né? Eu nem estou aqui pontuando todas as vezes que eu me senti inferior, todas as vezes que eu abri mão de fazer coisas que eu gostaria de fazer, gostaria de ter feito, mas o meu cabelo, a construção que eu tinha de imagem não me permitia fazer. E essa Mabel, pequenininha, foi ganhando força, foi crescendo e fui conectando com outras. E aí eu não sabia se isso ia dar, se isso ia me fazer ganhar dinheiro. Eu só sabia que eu queria fazer alguma coisa que tivesse uma ligação direta com algo que era mais forte do que eu. Era tão mais forte do que eu que me fez suportar 8 anos sem ter sucesso profissional, mas é porque eu ainda estava numa busca muito pessoal. E isso foi transbordante. Então, no momento em que eu me curei daquela dor de não ter o cabelo que eu sonhava, mas olhar para o cabelo que eu tinha com amor e descobrir a beleza para além dos padrões e começar a usar isso como ferramenta de resgate, de autoestima, de empoderamento, de autoaceitação e começar a falar disso com tanto amor e com tanta vontade, com tanta propriedade. Eu até sempre falo isso, né? Toda pessoa que senta na minha cadeira e começa a contar a história, eu me vejo naquele lugar, eu sei por onde ela passou, eu sei como ela percorreu esse caminho, eu sei das dores, eu sei das lutas, eu sei. E aí eu sempre entendo o que ela está falando. E nossos minutos, e são pouquíssimos minutos para me conectar no estágio onde ela está. Então, fiz dessa dor uma construção, o meu negócio, e esse negócio vem crescendo e reverberando cada vez mais. É isso. Que lindo, hein? Muito boa essa história. Nossa, e encontrar faz toda a diferença. Aí, eu sei que você tem uma história também desse encontro aí. Conta para nós um pouquinho. Encontrar-se faz toda a diferença. Ela estava falando ali, eu fui remetendo algumas coisas. Você falando de aparência, de cabelo, eu falo que eu sempre quis parecer com a minha mãe fisicamente, né? E todo mundo falava, meu esposo fala, você é a cara do seu pai. Meu pai já é falecido. Quando eu trabalhei isso, falei assim, ok, eu tenho o meu pai em mim e tá tudo bem. Acho que quando ele faleceu, eu vi algumas fotos dele mais jovem, vi o meu filho mais velho, todo mundo fala que parece muito com ele. Falei, ok, meu pai tá em mim e tá tudo bem com isso. Aí hoje eu ando com a minha mãe, as pessoas, nossa, é a cara da sua mãe. Eu falei, agora você agora você vai. E minha mãe conta quando eu era pequena, se as pessoas falam assim, uai, não parece com você, não, minha mãe, parece sim. Aí ela, não, porque parece, porque se eu chegasse na sua casa, pequena, e você dissesse que não parecia, acabou a visita. Eu emburrava, você podia fazer o mundo pra mim, minha mãe disse que passava uma pena. E uma das coisas tão diferentes, eu estava conversando com a Mabel antes de começarmos a gravação, foi justamente cabelo. A minha mãe é negra, né, com cabelo mais crespo, e o meu pai era bem branquinho, o cabelo bem lisinho. Eu falo que meu cabelo ficou, depois da adolescência, metade.
E como que eu amo meu cabelo assim. Mas eu vejo a dificuldade, vi a dificuldade da minha mãe justamente como você descreveu, né? E o cabelo crespo, cacheado e tudo mais, com a pele negra e com uma filha muito branca, né? Porque o bebê, eu era bem branquinha, assim, por muitas vezes ela passou por muitas situações complicadas, né? Por conta disso. Mas se ver e se conhecer, com certeza foi a minha virada de chave. Quando eu fiz 40 anos, apesar da cutis, viu, gente? Eu tenho mais de 40. Menina. É. Aí, quando eu fiz 40 anos, aí deu o B.O. E eu lembro de fazer perguntas assim: o que eu gosto? Quem eu sou? O que eu faço por mim ou para mim? E, e aí eu precisei de ajuda profissional, né? Nesse momento, a Edila, versão mentora barra psicanalista, entrou. Em alguns momentos era amiga mesmo, de aquelas coisas que só a amiga que pode fazer, que a profissional tem que fazer cara de paisagem, a amiga pode fazer. Acorda. Perfeito. Mas foi aí que eu fui mergulhar nesse processo. Como eu sou muito acadêmica, e é o que faz sentido para mim, e eu amo conhecimento, eu fui realmente mergulhar nesse conhecimento, já estava imersa no universo da psicanálise, então fui fazer outros cursos dentro da psicanálise, fui estudar neurociências para entender, com esse conhecimento, começar a me entender também. E começar a ter resposta para essas perguntas. Porque, afinal de contas, até ali eu tinha sido excelente filha, excelente acadêmica, sempre com excelentes resultados, sempre muito elogiada pelo que eu entregava. E eu acho que isso desde a minha mais tenra idade. E eu falo isso para pacientes, falo isso em palestras, não é culpa de ninguém. Já dei palestras com a minha mãe presente e já começava a falar assim: minha mãe tá ali e ela não tem culpa de nada, porque ela fez o melhor que ela podia com as ferramentas que ela tinha, ferramentas emocionais principalmente que ela tinha. Mas eu não me conseguia me recordar de ser elogiada por alguma coisa que eu era. Então, inconscientemente, hoje com o estudo eu sei, tinha entendido que para eu ser amada, eu tinha que entregar, fazer algo. Então, para você me amar, eu tinha que fazer algo por você. Não existia lógica na minha mente de você simplesmente me amar porque você me conheceu pelas minhas características. Então, quando eu fiz 40, essa ficha caiu, porque eu tinha vivido até ali entregando, fazendo para o outro, para o outro, para o outro, vivendo a vida do meu esposo e não por culpa dele, vivendo para os meus filhos e não porque era exigência deles, nem nada. E aí eu falei, tá aí eu nessa história, né? E fui então mergulhar nesse processo. Eu falo que é uma jornada porque nós estamos nos conhecendo o tempo todo. Eu falo que a nossa mente abre caixinhas que a gente dá conta de olhar. Só no momento que ela já está madura o suficiente, forte o suficiente para que a gente possa olhar para aquilo. E colocar, eu faço sempre analogia com guarda-roupa, aí abrir aquela gaveta e colocar as roupas em ordem. É só quando a gente dá conta. Então por isso que eu falo que é uma jornada. E aí eu fui fazer esse processo. Muito doloroso, com muitos altos e baixos, porque às vezes você acha que já passou várias fases do jogo do videogame, acontece alguma coisa, você descobre que você está lá no início, foi um game over, mas você tem chance de voltar. E aí, quando isso foi fazendo sentido para mim, eu falei assim, não é só para mim. Tem outras pessoas. E aí, no seu entorno, você vai percebendo que as histórias se repetem, que você vai espelhando histórias muito parecidas. Eu falei, gente, mas se esse conhecimento fez sentido para mim, para minha vida, tem feito, e tem feito tão bem para mim, por que não ensinar a respeito disso? Afinal de contas, a minha primeira formação é a docência, né? Então, eu sou professora por essência, né? Amo ensinar. Eu vou fazer isso. Então, a carreira de palestrante, de treinadora, de equipes, veio justamente porque fez sentido para mim. Neste momento de se me sentir completamente perdida, como você disse. De quem eu era. O que eu fazia? Qual era o sentido? Ontem, né, na nossa solenidade, você falou. A Adriana Macena falou. E se hoje você deixasse de existir? Né? Qual era o legado? O que as pessoas lembrariam?
Aí, e quando eu olho, eu falo assim, naquele momento eu responderia assim, a pessoa que fazia isso, fazia aquilo, fazia muito boa nisso, muito boa naquilo, tá, mas e esta pessoa, né? Então, ser dona de mim, no sentido de me conhecer, foi o pontapé para que a carreira e o negócio e estruturações emocionais viessem. Então, com certeza, este processo de ser dona de si foi extremamente importante, tem sido extremamente importante para que eu traga, enquanto profissional, na minha carreira, esse conhecimento, que tem feito diferença para quem tem me ouvido. A gente faz alguns trabalhos juntos, eu e Edila, nesse sentido de treinamento, de palestras e de eventos de mulheres, né, Edila? E como que o feedback tem sido muito, tanto no sentido de que era isso, eu não tinha conseguido colocar em palavras o que eu senti, mas vocês conseguiram colocar. Então, ensinar, e eu falo que o olho brilha, o coração fica quentinho, porque faz sentido para mim dizer, eu posso até dizer o que eu faço, né? Quando eu me apresento como palestrante, especialista em saúde emocional, não tenho problema de dizer o que eu faço. Mas se você quiser saber um pouco de mim como pessoa, hoje eu sei dizer, porque eu sou para além do que eu faço. E eu acho que a maior liberdade é você saber quem você é. A maior prisão é você não saber quem você é. E naquele momento eu estava extremamente presa. E hoje eu posso dizer que o conhecimento me libertou, tem me libertado disso. Gente, isso é muito importante. Um dos objetivos desse livro era exatamente esse, né? Porque a gente se vê muitas vezes perdida. E em algumas fases da vida isso acontece demais, né? Acontece com o adolescente que está terminando o ensino médio e não passando no vestibular ou tendo a pressão de saber que curso que ele vai fazer. Acontece com aquele jovem que acabou de formar. E uma vez eu ouvi uma descrição de um estagiário que ele falou assim: Ângela, o momento da formatura é o melhor momento e também é o pior momento, porque você dorme formando e acorda desempregado. Fato. Eu não esqueço disso dele. Então, algumas vezes, né, vem essa, né, de você ser questionada, nós mulheres, o que você vai fazer, né? Vai casar, vai ser mãe, como é que é? Todos esses questionamentos, e muitas vezes a gente se vê tanto, né, com responsabilidade de ter resposta para o outro, quando você não se preocupa em ter resposta para você. Quem é você? O que você gosta, o que você acredita, o que você faz. Por isso, o Dona de Si tinha de vir grande aqui. Igual está na capa aqui, ó, ele tinha de vir assim, Dona de Si. É por isso que a gente gastou aqui, gastou no sentido, né, de utilizou esse tempo para pensar o que foi descobrir ser Dona de Si. Né? O que foi? Porque isso é muito importante. Se eu não descubro o que é ter sido, né, ter me libertado e descoberto o que na verdade eu sou, porque só aí que você consegue a outra questão, né? O que é que me motiva? Qual que é o... A gente usa tanto as duas palavras que a gente usa muito, propósito e legado. Para mim, propósito é o seguinte, não é só o que me faz acordar todo dia, mas é aquilo que fala que eu acredito no que eu faço. Por que eu faço aquilo? E legado é aquilo que não importa se não é que eu vou desaparecer, ele nem precisa esperar que eu desapareça. Mas na hora que eu sair, ou na hora que eu virar do meu cliente, ele virá e falar assim: nossa, a Mabel, né? Quando você desligar esse podcast, o que será que você vai levar de legado de nós? E é isso que nós queremos. Quando você ler o livro Dona de Si, dona da sua carreira, dona do seu negócio, o que vai te impactar? São 24 histórias, elas vão mexer com você? Vão, mas tem algumas que vão estar mais próximas, vão estar mais perto. E aí eu quero agora de vocês, né, nós vamos para o último bloco agora, nós vamos pensar o seguinte: o que foi a
aprendizagem que vocês tiveram para que fizesse que você chegasse a ser dona da carreira e do negócio? Como é que foi que vocês aprenderam? Como é que foi que vocês vivenciaram esse outro lado, né? Esse outro degrau de ser dona? Bem, como a minha carreira até então veio exclusivamente da educação, né? Eu tenho 20 anos na educação, e é interessante que o ano que eu fiz 40 foi o ano que eu comecei na gestão escolar, né? Gestão de equipes. E esta construção na gestão me deu um start, um estalo para um outro olhar. Até então eu era professora, seja no ensino superior, seja na educação básica, dentro da sala, que eu era líder daqueles alunos, daquelas turmas, mas eu não precisava fazer gestões mais delicadas de qualquer relação. Até mesmo com o aluno, se tivesse alguma questão, eu tinha a quem remeter para que fizesse uma intervenção. E passo, então, a fazer a gestão escolar, gestão de equipes. Isso foi em 2020, né? Então, eu comecei em fevereiro, 18 de março, nós estávamos na pandemia. Então, assim, um spoiler bem pequenininho, tá, gente? Eu falo que a escola onde eu sou gestora, ela pode ter 200 anos, mas nós seremos a gestão da pandemia da Covid-19. A primeira vez que foi se fazer no mundo educação básica remotamente, né? E na nossa instituição nós fizemos isso síncrono, né? Foi com muito pouco tempo que a gente conseguiu fazer síncrono. O professor na casa dele e o aluno na casa dele. E os desafios vieram, eu fui estudar mais. É como o meu cérebro funciona. Então eu fui estudar a gente, como que eu lido com isso, como que eu me comunico melhor com as pessoas, inteligência emocional, como que eu olho para o outro, com um olhar diferente. E esta construção de gestora e que chega a palestrante, porque as pessoas podem achar que uma professora falar para uma sala e ela ser professora e falar para um público, uma palestra, é a mesma coisa, dar aula, não é. Uma coisa que eu brinco, eu falo muito em linguagem, a síndrome do professor acha que tem que ensinar tudo. Você não é assim? O palestrante, ele vai dar uma lição, mas tem coisas que é impossível, até pela dinâmica totalmente diferente. Então, você realmente tem que se reinventar e reaprender algumas coisas, e aprender novas coisas. Então, foi uma trajetória de aprendizado, e com a velocidade da comunicação, velocidade das inovações, você tem que estar estudando o tempo todo. Para que eu possa me apresentar como neuropsicanalista, para que eu possa me apresentar como palestrante, essa construção tem vindo. É claro que você precisa muitas vezes de oportunidades, de portas, e que elas vêm a partir do que você demonstra. Até a escrita do livro, né, quando você coloca nas páginas do livro a sua história ou a sua expertise, é uma ferramenta para você dizer para as pessoas que você tem sobre o que falar e o que você fala é relevante, né? Então, falar hoje, eu poder escrever num livro que diz que eu sou dona de mim, da minha carreira, desse processo todo e de um negócio, é extremamente satisfatório e também dá um frio na barriga, né? Porque é muito fácil você ser o servidor público, porque é algumas coisas que você não precisa ter a lida, né? Não precisa lidar no seu cotidiano. Mas quando você se assume, sim, dona do meu negócio, tem uma carreira que eu preciso gerenciar e fazer isso ganhar robustez, né? Eu tenho planos, metas para dar robustez a isso, e eu sei que há uma trilha, há um caminho. Mas eu sei o caminho que eu construí até aqui. Né? Eu não comecei do zero, a gente não começou do nada. Nós temos essa bagagem. E eu tenho me desenvolvido e desenvolvido a questão de olhar para essa bagagem e saber daquilo que eu posso trazer que vem contribuindo para a robustez desse negócio e o que eu preciso conectar, agregar, conectar com pessoas, com oportunidades, para que esse negócio possa ainda crescer ainda mais. Então, assim, esta trajetória da carreira do negócio tem ganhado força e robustez de uma forma que eu nem imaginava. Bom, eu acho que meu maior desafio era alcançar o maior número de pessoas que, assim como eu,
buscavam se fortalecer na sua própria imagem, né? Olhar para o espelho e se reconhecerem belas, lindas como são, de forma natural. Porque a diferença do que a gente conversa aqui é falar assim, mas Bel, você é contra a química? Você fez química há tantos anos, você ensinava, inclusive, a fazer química. Desde que isso seja uma escolha sua, que você olhe para isso e veja nisso uma ferramenta de felicidade, ok. Agora, se você olha para aquilo, não está feliz com aquilo e não encontra outra saída, e aí por causa disso você se sente oprimida, pequena, inferior, aquém, então sim, nós vamos ter que lutar contra isso, né? E aí, o meu maior desafio foi escalar. Eu pensava, como eu vou alcançar mais pessoas? E só tem um jeito de alcançar mais pessoas: dividindo para multiplicar. Eu peguei todo o conhecimento que eu tinha, montei, né, uma metodologia e decidi voltar e resgatar aquela pedagoga, né, aquela pessoa que estudou. E eu falei, cara, é isso. Eu preciso preparar mais profissionais para onde estiver uma cacheada que tenha um profissional que possa lhe dar a mão, que possa lhe dar direção. E aí eu montei cursos, né? Tenho cursos presenciais, cursos online, uma comunicação aberta e franca com os profissionais desse mercado. Então, fica assim essa necessidade, esse desejo de cuidar desse mercado, desse ambiente, dessas pessoas. Eu falo mercado, né, mas não só como modelo de negócio, mas como pessoas mesmo, porque isso realmente é algo que volta muito poderosamente, sabe? Uma mulher, quando descobre a força que ela tem, né, tem uma frase que eu amo, né, que fala assim: toda mulher nasce duas vezes, uma no dia do nascimento e quando ela descobre a força que ela tem. E isso impacta muito verdadeiramente na mulher, né? Em homens também, com certeza, mas é uma outra conversa, tem outra cultura, tem outra, né? Mas nas mulheres isso é muito forte. Então, trazer isso no modelo de negócio, que também a gente sabe que tudo aquilo que você oferece como é, é, você oferece como solução tem o valor, né? Então, se você entende como fazer isso, esse serviço se tornar algo em potencial, isso também é valoroso, né? Valoroso em termos de negócio. E aí isso vai crescendo. E o livro, quando ele veio nesse desafio de sintetizar tudo isso e deixar uma escrita, né, que conta sobre mim e que reflete tantos outros profissionais que também mudam suas histórias a partir do momento que enxergam um modelo de negócio diferente do tradicional e que cuida das pessoas de uma maneira muito particular, isso se tornou algo assim extremamente desafiador e prazeroso, né? E que vem aí crescendo. Então, escrever esse livro também foi esse lugar, assim, olha, eu vou deixar mais um legado de uma construção, de uma história que as pessoas podem ler, passar por aqui, se identificarem, né, como a pessoa que viveu o processo, como profissional, ser aquela pessoa que atua nesse processo. Enfim, de todas as formas, a gente acha que contribui. Isso. Gente, é muito interessante que eu falo, porque o meu objetivo enquanto coordenadora de livros. Primeiro, eu tenho de acreditar no tema. Segundo, né, eu tenho de conhecer pessoas que se encaixem nesse tema e eu quero o quê? Dar voz e visibilidade maior ainda ao que ela já tem. E aqui a gente está, né, em um podcast só de que todo mundo aqui é educador. Tem essa informação muito boa. Então eu quero terminar como uma boa educadora, fazendo assim, dois apontamentos para você levar daqui. Primeiro, a gente falou aqui sobre autoconhecimento. E autoconhecimento envolve autocuidado, autoconfiança e aquele autoamor, né? A autoestima. Isso é muito importante. Depois, eu quero te contar que para você ser dona de si, dona da sua carreira, dona do seu negócio, você precisa ter o que todas aqui, quando receberam o convite escrito, que elas recebem o convite escrito, gente, está lá escrito o que foi identificado nelas. Foi identificado um ser. E esse ser não é com S. Apesar de boa em português, o meu ser é com ser, com C. E esse ser significa o seguinte:
Você precisa de ter conhecimento. Conhecimento de você, mas conhecimento também da sua área. Você precisa de ter de experiência. Você precisa ter vivido. Se a gente não vive, como é que você vai passar para o outro? Como é que você vai deixar um legado? E você precisa ter resultado. E resultado significa que, no meio desse processo, muitas vezes a gente teve quedas, a gente teve de voltar, a gente parou para avaliar se esse era o melhor caminho ou não, e às vezes a gente acertou, ainda falou assim, mas se eu fizer diferente, ainda pode ser melhor. Ou seja, você precisa ter resultados palpáveis, né, para que você possa fazer o que a Mabel falou assim, agora eu vou ensinar para o outro. E é isso que é viver, né? É se transformar, buscar aquilo que você ama fazer, que você faça bem, para que você possa, assim também, tocar no outro. Agradeço muito, Iris, Mabel, por terem aceitado o convite para estar nesse livro. Agradeço por vocês terem aceitado aqui. E, mais uma vez, né, a gente tem aqui um livro da Editora Lisboa, que tem investido para que, no mercado, primeiro, cheguem bons livros, e segundo, que a gente, com esse bom material, não só escrito, né, mas também bonito, ele possa recuperar a ideia de que nós somos leitores e nós crescemos com isso também. Um abraço para todos vocês que estão aí. E, gente, muito obrigada. Incrível, obrigada.